Evangelho de Mateus, capítulo 1. Mateus capítulo 1. Hoje o comércio, comemora o Dia dos Pais, o país comemora o Dia dos Pais, é uma data que foi escolhida para comemorar o Dia dos Pais. Então muitas famílias têm esse dia para essa comemoração, né? Então os familiares se juntam, né? Os pais ganham aí os seus presentes, né? Hoje eu estou com uma calça nova que eu ganhei de um dos filhos. E assim, nós nos reunimos, né, como família, almoçamos, e isso é bom. Mas eu quero nessa noite estar falando sobre um pai segundo o coração de Deus, né? Sabemos que o pai é uma figura muito importante na sociedade, e não só o pai, figura masculina, mas pai como uma mãe que é pai, né? Tem mães que sustentam suas casas, que traz o conforto espiritual, emocional ali para os seus familiares. Então, há avós que são pais, né? Então, de uma forma geral, eu quero estar falando sobre esse papel tão importante que Deus escolheu, a figura de pai, e o dia de hoje nós comemoramos. Então, lá em Mateus capítulo 1, a partir do... O pastor Júnior já esteve falando aqui um pouco na quinta, eu achei interessante a fala dele na quinta-feira, sobre essa figura, sobre esse homem que representa de uma forma muito especial os pais, né? Então, Mateus capítulo 1, versículo 17 em diante, diz assim, ó: Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes de que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Amém? Parece que eu estou repetindo a mesma mensagem do pastor Júnior, mas o texto é o mesmo, porque eu achei interessante a fala dele na quinta-feira, já dando esse início aos Dias dos Pais. Eu aproveitei um gancho aqui, estou indo na mesma direção, porque é importante essa figura paterna em nossa sociedade. Nos dizem que nós vivemos dias complicados, né? E aqui já de início nós temos que saber que as famílias não são perfeitas, né? Você que é pai, você sabe da dificuldade que é criar filhos hoje em dia, né? Cada idade tem suas dificuldades. Quando elas são crianças, elas apresentam suas dificuldades. Depois crescem mais um pouquinho, tem outros tipos de dificuldades. Adolescente, outro tipo. Adulto, outro tipo. E até velho, outro tipo de dificuldade. Então a gente sofre pelos nossos filhos o tempo todo, né? Os pais se preocupam. A minha mãe aqui se preocupa conosco, né? Eu fico olhando lá, quando a gente está doente, ela fica preocupada e ora e dá um remédio. Então o cuidado com os filhos é até eles não existirem mais. Mas nós precisamos saber também que as famílias não são perfeitas. Quando nós olhamos na Bíblia exemplos de homens bíblicos, nós temos várias imperfeições, né? Se nós formos apenas citar alguns aqui, poderíamos lembrar de Samuel, o profeta Samuel. Samuel foi um dos maiores profetas de Israel, mas ele não conseguiu
fazer com que seus filhos fossem bem-sucedidos no ministério. O desejo de Deus é que os filhos do profeta Samuel dessem seguimento ao reinado, né, à teocracia, né, que eram os profetas que dirigiam a nação. E o desejo de Deus, o desejo de Samuel como pai, era que os seus filhos dessem seguimento ali ao trabalho da nação, mas não foi assim. Nós conhecemos a história, os filhos do profeta Samuel não foram bem nessa situação, eles falharam, né? E o profeta teve culpa? Não. Nós, como pais, nós criamos os nossos filhos da melhor forma possível. Todo o nosso esforço é para que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, mas nem sempre isso acontece na vida. A gente não sabe os motivos, nós não conhecemos os motivos que levam, porque somos pessoas individuais. Nós pensamos também na figura do profeta, do sacerdote Eli, que era um sacerdote, mas também não teve não foi bem sucedido ali em relação aos filhos. Então nós sabemos que não é fácil criar filhos, né? Davi também, o grande Davi, ele não foi bem sucedido. Nós conhecemos a história de Davi, sabemos que passou por muitas adversidades. Então eu quero pensar aqui como ser um bom pai segundo o coração de Deus. Temos exemplos bons também. Jó era um exemplo de um pai que orava, que intercedia pelos seus filhos, né? Nós temos vários exemplos aqui de homens de Deus que foram bem-sucedidos aí na sua tarefa de criar filhos. Isso é uma tarefa difícil, e nós precisamos entender também que cada contexto tem sua particularidade em relação à criação de filhos, né? Eu sempre digo, converso com o pastor Júnior, que trabalha com famílias, eu sempre digo, pastor, cada tempo, né? Eu tenho um pouco mais de idade do que ele, então assim, nos anos 60, 70, um pai amoroso é aquele pai que saía de manhã e trazia o sustento para sua família. Aquele pai que ele não media esforços para alimentar a sua família. A busca maior do pai dos anos 60, ali, 50, 60, 70, era trazer o alimento para sua casa, para os seus filhos, para a esposa. Geralmente a esposa, nesse contexto, ela não trabalhava fora. Então o sustento era todo trazido pelo pai. Então o pai levantava de manhã, né, ao amanhecer, e ia para o seu trabalho, né, ficava longe dos filhos para trazer o sustento. Esse era o tipo de amor que era oferecido nos anos 50, 60, 70. Hoje nós sabemos que mudou. Hoje é uma exigência do pai, da presença do pai ali, né? Então, cada pai, cada figura paterna, ela tem seu contexto individual de acordo com a sua idade. Mas toda ação do pai é uma ação para trazer benefício para o filho. Jamais um pai vai querer o pior para o seu filho. Jamais um pai vai querer que o seu filho não seja bem sucedido. O desejo do pai é que o filho seja melhor do que ele. O pai é a única figura que quer que aqui o outro, né, a outra figura seja melhor do que ele, seja mais, né, mais beneficiado do que ele. Então o pai, ele faz todo o esforço para benefício do seu filho, da sua família. Essa é a figura do pai. É o pai. Uma das qualidades de um pai, segundo o coração de Deus, é essa: o pai que morre pelo filho. Um pai que dá a sua vida pelo filho. Essa é a figura do pai. Hoje já mudou, né, Júnior? Hoje as coisas mudaram. A mulher hoje tem o seu trabalho fora. Então essa tarefa, ela foi dividida, né? Mas sempre nesse foco de trazer o melhor para a família, o melhor para os filhos, né? Eu já citei aqui que uma vez eu fui dar um relógio para o Vitor de presente. Eu peguei o melhor que eu tinha, né, com uma dorzinha no coração, mas eu entreguei para ele e fiquei com aquele outro mais, né? Aí hoje ele me deu um mais bonito, né? Mas essa é a tarefa do pai. O pai, ele dá o melhor para o filho. O pai, ele vai fazer o esforço que for necessário
para trazer o melhor para o seu filho, né? E eu quero então trazer algumas lições que esse texto nos traz, um texto que nós conhecemos, que o pastor Júnior já trouxe um pouco na quinta-feira, sobre essa figura chamada José, que aparece tão pouco na Bíblia, né? Interessante que José, ele aparece pouco na Bíblia, alguns poucos capítulos, depois já some a história de José, você já não vê mais se falar de José, do homem que ocupou um espaço tão importante na vida do cristianismo, né? Na história do cristianismo, mas aparece tão pouco. E é interessante, eu buscando informações para nós meditarmos nessa noite sobre José, mesmo na história de José, tem tão poucas informações em relação a José. Eu tenho um livro lá, chamado, um livro muito bom, que eu uso muito, ele chama-se Quem é Quem na Bíblia Sagrada. Então ele tem todos os personagens bíblicos, aparece ali sobre esses personagens. José, pai de Jesus, tem pouquíssimas informações em relação a José. Foi uma figura que Deus escolheu para um determinado momento e depois desapareceu, não sei porquê, né? A Maria você ouve falar até hoje, né? Mas José, ele aparece muito pouco, mas ele traz lições especiais para nós até os dias de hoje, né? José, ele não aparece muito, mas deixou lições especiais para as nossas vidas, para a gente aplicar em nossas vidas até os dias de hoje, para nós tirarmos lições para a nossa vida. Você que é pai, você que é mãe, mas que ocupa um papel muito importante na sua família, você que é avô, da mesma forma, é importante nós tirarmos algumas lições para a gente aplicar na nossa vida. Primeira lição que esse texto nos mostra, que José era um homem sensível à voz do Espírito Santo. José era um homem extremamente sensível à voz de Deus. O versículo 19 do capítulo 1, 19 e 20, olha que diz o texto: por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. O versículo 20, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Olha que história, irmãos. José, noivo de Maria, Maria aparece grávida, né? Como o pastor Júnior falou na quinta-feira, quem hoje acreditaria numa história dessa? Quem hoje iria acreditar numa história dessa? Que a moça estava namorando ali, de repente aparece grávida aqui perto de Dracena. Aconteceu um caso assim, né? A moça engravidou e ela queria sair dessa história, né? Ela falou que estava grávida alguns anos atrás. Ela inventou essa história que estava grávida do Espírito Santo, mas o noivo não caiu nessa, né? Porque quem vai cair numa história dessa? Acreditar numa história dessa? Só que aqui o texto nos mostra que José, ele foi sensível à voz de Deus. Quando ele pretendia anular secretamente aquele casamento, aquele noivado, o anjo apareceu e falou com José, e fala para José, orienta José, né, em sonho, né, e fala para que ele continue com aquele relacionamento, porque aquela gravidez, ela procedia do Espírito Santo do Senhor. Então, irmãos, uma das qualidades de um homem segundo o coração de Deus, de um pai segundo o coração de Deus, é que ele é sensível à voz do Espírito Santo. Quando Deus fala, ele ouve. Quando Deus fala, ele ouve e ele aplica na sua vida. Ele não é insensível. Quantas pessoas Deus ele fala através da palavra, através de um sonho, através de algo, e a pessoa ouve, mas ela não coloca em prática em suas vidas, né? Se fosse nos dias de hoje, a pessoa ia duvidar, falar: será que foi Deus que falou mesmo? Acho que eu sonhei um sonho qualquer aí. Jamais ela iria acreditar. Mas José era diferente. José, ele ouvia a voz de Deus, ele tinha um ouvido sensível à voz de Deus. E quantas pessoas do nosso tempo, irmãos, que Deus fala realmente ao nosso coração,
A palavra de Deus está falando o tempo todo, para que nós possamos agir de tal forma, e a gente não ouve a palavra de Deus, a gente age de forma contrária. A palavra de Deus está sendo pregada ao tempo todo, mas a insensibilidade leva as pessoas a não obediência. Ela não obedece à voz de Deus, principalmente nos momentos críticos da vida, nos momentos de crise que nós passamos, né? As famílias hoje passam por crises, né? As famílias hoje são extremamente diferentes, as famílias hoje têm demandas diferentes. O tempo hoje é difícil. O tempo para os pais, são tempos difíceis para os pais criar os seus filhos. Então é necessário que tenhamos uma voz, um ouvido sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Hoje está difícil, né? No meu tempo de criança, a mãe bastava olhar feio para o filho já obedecia. Não precisava nem falar nada, apenas olhava, né? O filho já entendia e já obedecia. Os dias de hoje não, né? Se for falar bravo, for querer ameaçar um filho de dar uma correção, já chama o conselho tutelar, como eu disse aqui alguns dias atrás. A proteção sobre essa criança, né? Que muitas das vezes, né? O Juninho é conselheiro tutelar, mas muitas das vezes isso até prejudica o bom ensino da criança, né? Mas é assim, enfim, nós não vamos discutir essa questão. Mas a primeira lição, a primeira característica de um homem de um pai segundo o coração de Deus, é que ele seja sensível à voz do Espírito Santo. Deus falou, nós precisamos obedecer, né? Obediência à voz de Deus. Os jovens de hoje, os filhos também. O que a palavra de Deus ensina lá em Efésios, né? Filhos, sejam obedientes aos pais. Obediência aos pais. Segunda característica, segunda lição, segunda atitude que José apresentava, e é importante isso aqui que José tinha. José, ele era participante ativo do reino de Deus, um colaborador do reino de Deus. No versículo 21, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José era um homem participante ativo do reino de Deus. Deus escolheu a José porque conhecia o coração de José e sabia que José era um participante. Quando nós olhamos toda a história de José, nós percebemos que José, ele participava ativamente do reino de Deus. Então nós precisamos, como pais, irmãos, participar do reino de Deus. Não adianta nada eu falar para o meu filho que é importante, que Deus é importante na minha vida, se eu não apresento ações que dizem isso, né? As palavras, elas não têm a importância que uma ação tem. Não adianta eu falar, mas eu não agir de tal forma. Veja lá Lucas capítulo 2, um pouquinho para frente aí em Lucas capítulo 2. Olha o que diz o texto. Lucas 2, 22 diz assim, ó: completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Levava para a igreja. Então o que José fazia, ele e Maria, sua mãe, eles levavam, eles eram participantes do reino de Deus. Então eu e você, como pais, você que é mãe, você deve trazer o seu filho para a presença de Deus. Pastor, isso vai me garantir um futuro brilhante na vida desse meu filho? Vai colaborar muito. É interessante, irmãos, que às vezes a gente leva, mas às vezes lá na frente acontece algo na vida daquela criança, que a criança acaba tomando outros caminhos, mas a função nossa é trazê-lo.
Mas eu penso que lá no coraçãozinho dele, e aqui é interessante, irmãos, a psicopedagogia, ela trata muito isso. O ambiente molda o caráter da pessoa. O ambiente molda o caráter da pessoa. Eu tenho certeza que uma criança dessa que cresce dentro da igreja, o caráter dela vai ser diferente. O Gaelzinho, o Amel, eles estão num ambiente diferente. E com certeza eles serão moldados, né? Eles fazerão a diferença. Quando eles se confrontarem, eles vão lembrar, porque eles estão o tempo todo participando de algo diferente da sociedade que nós vivemos, uma sociedade longe de Deus. E aqui eu apresento, eu peço que nós tenhamos cuidado com os dias atuais. Eu vinha conversando com a irmã Marisa ali, nós falamos das redes sociais, né? Que as redes sociais hoje elas têm um trabalho tão grande de tirar as pessoas da igreja. A rede social faz esse papel. O trabalho da rede social de frisar na mente das pessoas que a igreja não tem importância, que você não precisa vir para a igreja para adorar a Deus, é muito forte. E as crianças acabam sendo contaminadas. Mas faça diferente, como José fez aqui. Ele apresenta, ele leva o menino Jesus até o templo, né? Na história da humanidade, irmãos, a igreja, o templo sempre está presente. Desde lá da cultura judaica até os dias de hoje, o templo sempre está presente. A igreja é importante na sociedade, a igreja é importante numa família. E nós, como líderes, como pastores, você pode perceber que a igreja tem dia que está cheia, tem dia que está vazia, mas há um grupo aqui que está aqui o tempo todo. Há um grupo que está aqui trabalhando e levando a palavra de Deus, né, para as pessoas, para elas receberem essa dádiva que é a presença de Deus, a palavra de Deus na vida das pessoas. Deus, ele escolhe pessoas. Dificilmente você verá uma igreja no dia de domingo fechada, mesmo se tiver apenas o pastor ali, mas ela vai estar ali para levar a palavra de Deus para as pessoas. O problema é que, né, como a irmã Marisa, a gente vinha conversando, e eu conversei essa semana também sobre isso, o mundo hoje está muito bom, né? Uma das coisas que tira a pessoa da presença de Deus é a bonança, sabia? O conforto. Tem gente que não sabe lidar com o conforto. O conforto pode tirar também, pode tirar a pessoa da presença de Deus. A pessoa às vezes tem uma televisão gigante lá na sua casa, e é bom isso, né? Algum irmão está aí em casa assistindo com certeza, naquela TV grande ali, ó. Isso tira a pessoa da presença de Deus. Lá no seminário, na época que eu estudei em 2010 ali, nós já discutimos sobre a rede social na divulgação do trabalho da igreja. É extremamente importante esse trabalho que o Carlos faz. Só que ele tem um lado que às vezes o conforto, a pessoa acaba ficando ali, mesmo podendo estar na comunhão da igreja, ela acaba optando por estar ali no seu conforto, no seu lar. E a igreja é comunhão também. A igreja tem que estar presente no culto. Então, irmãos, José, ele era participante ativo do reino de Deus, né? Ele fazia parte de uma igreja. Ele orava pelas pessoas, ele visitava, com certeza. Ele ofertava, com certeza, né? Dizimamos na igreja. São atitudes de um participante do reino de Deus. E José, ele era isso. Ele era um homem segundo o coração de Deus e participava de todo aquilo que a igreja oferecia. Outra atitude que José era, ele era um pai cuidadoso. José era um pai cuidadoso. O versículo 13 ao 15, olha o que diz, do capítulo 2 agora, de Mateus, capítulo 2, versículo 13 ao 15, olha só. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo.
Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Vejam só, José ele era cuidadoso com a sua família, ele era um pai cuidadoso. Sabe, nós conhecemos a história, estou resumindo bem aqui, mas havia um perigo iminente de morte do filho. O que José faz? Ele pega o filho e leva, ele tira daquele ambiente. Ele era um pai cuidadoso, ele orientava, ele direciona. Um pai cuidadoso, ele orienta, ele direciona, ele corrige quando necessário. E José era exemplo. Olha uma frase que eu anotei aqui que é muito interessante. A palavra fala, mas o exemplo grita. Não adianta eu apenas falar para o meu filho: olha, age assim, se eu fizer de forma contrária. Então a palavra fala, mas o exemplo grita. Então José era um pai cuidadoso. E nós devemos ser cuidadosos com os nossos filhos. Quantas pessoas saem das suas casas, irmãos, por conta de um problema, uma dificuldade financeira momentânea, né? Nos anos 70 era muito comum isso também. As pessoas saíam das suas cidades e iam para os grandes centros para conseguir o equilíbrio da sua família, né? O cuidado geral da sua família. Era muito, muito comum a pessoa sair daqui para ali, tão somente para conseguir o alimento, ali, o sustento das suas famílias. Isso é uma atitude de um pai. E José ele tinha essa atitude. E José também era um homem que vencia os seus medos e lutava pela sua família. José ele não apenas cuidava, mas ele lutava, né? Cuidar é algo louvável, mas além de cuidar, ele lutava pela sua família. O capítulo 2, versículo 21 ao 23, diz assim, ó: então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Veja só, José ele vencia os seus medos e lutava pela sua família. E nós, como pais, irmãos, nós devemos lutar pela nossa família, pelo nosso casamento, né? Promover a paz em nossos lares, que são atitudes de homem que vence os seus medos, né? Nós devemos alavancar os nossos filhos, promovendo o bem-estar, o futuro. Um dos papéis do homem, do pai, é alavancar os seus filhos. É pegar os filhos e trabalhar arduamente para que o filho alcance patamares mais altos do que ele alcançou. Esse é um papel do homem que vence os seus medos, né? Que levanta pela manhã e luta, tão somente, irmãos, para alavancar os seus filhos. Eu fico feliz quando eu vejo meus filhos conseguindo algo maior do que eu. E eu aqui como pastor acabo assumindo um papel, né? Nós pastores, nós assumimos um papel de pais, de forma geral. Eu fico feliz quando eu vejo um irmão vencendo, né? Eu fico extremamente feliz quando eu vejo um membro alcançando seus objetivos, né? Vencendo, alavancando aí no seu trabalho. Esse é o papel do pai, o papel do pastor. É ser feliz com o crescimento, com o bem-estar dos seus filhos. E Deus, como pai maior, nosso pai maior, Deus fica também feliz, né? A minha mãe enche todo o peito quando ela fala: meu filho é pastor, né? Aí vai as pessoas, ela fala: meu filho é pastor, né? Outro, meu neto é isso e aquilo. Nossa, o meu neto é isso e aquilo. Ela fica feliz, porque é alavancar os filhos. Porque no nosso tempo era difícil, irmãos. Como eu tenho dito, né? No tempo mais remoto, o pai lutava tão somente para trazer o alimento. Eu me recordo na formação da Ana Márcia, né? A gente ia e levava a minha sobrinha, né? Meu cunhado uma vez foi lá em Maringá com a motinha que eu tinha, sem freio. A moto sem freio, né? Não tinha freio. E ainda foi sem documento, né?
Eu falei, meu Deus, e agora? Como vai fazer se parar na barreira policial? O documento havia ficado aqui, mas lutava. Mas chegou lá, pegou chuva no meio da estrada, né? Tava frio, chegou tremendo. São atitudes que um pai faz, irmãos. É que talvez os netos não saibam, com certeza, talvez não, com certeza não sabem dessas histórias que o pai faz para alavancar os seus filhos, né? Aí fica aquela motinha sem freio, né? Na chuva, no frio. Eu tinha o carro, mas na época ele estava sem carro. Para economizar ali até combustível, foi aquela motinha para trazer o bem-estar para os filhos. E hoje, irmãos, muitos filhos não sabem disso, dessas histórias que a gente conta aqui em cima, né? Esse pastor conta tanta historinha, né? Mas são histórias verídicas, irmãos, que mostram as dificuldades que os pais passam, né? Para que os filhos vençam na vida. E ainda hoje, né? Os pais hoje, os avós hoje, eles aposentam e continuam trabalhando. Para quê? Para benefício deles? Não. Para benefício dos filhos. Para que os filhos vençam, para que os filhos tenham mais. Esse é o papel dos pais, né? Os pais trabalham, aposentam, trabalham, né? Dificilmente um pai, né? Hoje os mais novos têm uma dor no braço aqui, uma dor na coluna, né? Uma dor qualquer, o filho fica em casa, o pai vai trabalhar. O pai dos anos 70 ia com dor e tudo. Desconto para ele, né? Tá doendo aqui, aí fica em casa, filho. Na época da dificuldade, irmãos, o pai ia, né? O pai ia. O pai se arrastando, mas ia. Porque ele queria o melhor para os seus filhos, para a sua família. Isso é louvável. Eu fico maravilhado com homens dessa que tem essa atitude. E que a sociedade de hoje, elas não conhecem isso. Elas não vivenciaram isso. As igrejas hoje, irmãos, muitas estão vazias. Porque as pessoas também não conhecem a história, o preço que foi pago. Se as pessoas conhecessem o preço que foi pago pelas nossas vidas, o que Deus fez pelas nossas vidas, as igrejas não caberiam de pessoas. Estavam cheias, pessoas saindo pelas janelas. Mas hoje a sociedade, ela não sabe o preço que foi pago para que nós tenhamos. Não, a gente fala da atitude de Deus, que deu seu filho ali. As pessoas ainda por aqui ficam pensando, né? O que é isso aí? O que isso fez? Que atitude é essa? Porque não conhece a realidade, como um pai que lutou, que trabalhou, que continua trabalhando pelo bem-estar dos seus filhos. E José era um pai assim, um pai que vencia suas dificuldades e lutava pela sua família. Quantas mães são assim, irmãos? Eu me recordo, eu era pequeno, eu era criança, que a gente tinha que se alimentar e nós não tínhamos alimento, né? Não tínhamos, era tempos difíceis mesmo. E minha mãe pegou ali o feijão com arroz ali, o feijão com farinha, e apertou e deu para a gente comer. E ela ficou olhando apenas, porque ela não tinha um alimento para comer. Deu para os filhos, para que os filhos se alimentassem, e ela ficou ali chorando até. Então são atitudes de pessoas louváveis, que merecem o nosso respeito nos dias de hoje, que lutam pelas suas famílias, que não vive para si, mas vive para os filhos. E José, então, ele era assim, um homem segundo o coração de Deus, um pai segundo o coração de Deus, que vivia para a sua família. E nós devemos valorizar os nossos pais,
nos dias de hoje, as nossas mães que lutam, os filhos que estão aqui, né? Tem alguns que aqui não estão. Valorize os seus filhos, os seus pais. Filhos, valorize os seus pais, para que eles possam serem felizes. A nossa alegria, irmãos, como pais, todo eu dizendo como pai agora, a nossa alegria é ver os nossos filhos felizes. Essa é a nossa alegria. Nós não queremos nada mais do que isso. Quando nós nos tornamos pais, a grande maioria, com raríssimas exceções, o nosso bem-estar é ver os nossos filhos bem. A gente já não liga para as nossas coisas. Nós queremos ver os nossos filhos bem, a nossa geração bem. Amém? Nós estaremos celebrando a ceia agora do Senhor. Estamos com poucos irmãos aqui hoje e vamos distribuir os elementos. Vem cá, Jô, me ajudar. Vem cá você, irmã Marisa, distribui hoje para nós aqui. Nós temos pouco.